Opa. Vocês estão me ouvindo? Tudo bom com vocês? Boa tarde. Bom, fechada. Que ótimo. Vou passar um pouquinho para vocês aí, então, sobre a geração Z, o comportamento, algumas tendências que a gente tem aí de consumo. E aí, no finalzinho, vocês podem mandar algumas perguntas que a gente vai respondendo, tá? Porque para ficar mais fácil nossa dinâmica aqui, tudo bem? Bom, vou passando para vocês, se travar o áudio, alguma coisa assim, mandem aqui no chat do lado, que aí eu vou acompanhando com vocês, tá? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre as gerações e as tendências, né? Então, hoje a gente tem 4 gerações dentro do mercado, na verdade. A Alpha, que é a geração mais jovem, ela, na verdade, ainda começa a se estruturar, então, uma geração em análise, a gente não tem tantos dados assim, porque não são consumidores ativos, além de consumidores de conteúdo, de fato. Mas nós temos aí 3 gerações totalmente diferentes que começam a duelar pela nossa atenção, né? O mundo, ele começa a mudar, então não basta a gente falar só das descobertas científicas, das mudanças climáticas, que são um ponto muito importante, que geram novas mudanças tecnológicas também, mas ciclos econômicos, avanços de tecnologia, isso surgem novas ideias e vão mudando bastante o olhar como as pessoas elas têm para dentro de toda essa estrutura e toda essa cadeia que a gente vai chamar aí de comunidade e sociedade. Isso interfere diretamente em como nós vendemos para essas pessoas, em como elas consomem conteúdo e em todo esse processo aí de dentro dessa cadeia de gerações e de comunicação. Geração, na verdade, quando a gente fala de geração e vamos entender o que é de fato, ela não é uma temporalidade fixa, ela tem uma data para começar e para acabar, mas essa nova geração, ela começa a receber certas rupturas e valores comportamentais da sociedade. Então, não é que quando você tem de certa idade ou certo período ali do cronológico, aquela geração é daquela forma, e aí quando se muda o ano, você tem outra geração. Na verdade, é quando acontece uma mudança bem drástica dentro da sociedade, a gente tem uma ruptura, e essa ruptura, então, cria-se uma nova geração. Então, quando a gente tinha a geração X, a gente teve uma ruptura tecnológica com o advento da indústria 3.0, criamos-se a geração Y. E num espaço muito curto de tempo, a tecnologia evolui muito rápido, então se cria a geração Z. Então, é tudo assim, uma mudança social, tecnológica, acontece, ela gera uma mudança dentro da estrutura social forte, automaticamente, então, nós temos uma nova geração, tá? Tem uma definição muito legal desse autor, que ele fala que que são gerações, né? Que são indivíduos que pertencem à mesma geração, eles estão ligados a uma posição comum na dimensão histórica do processo social, o que significa uma predisposição para um certo modo característico de pensamento e uma experiência, um tipo característico de ação historicamente relevante. A gente pega, por exemplo, a pessoas muito jovens, crianças hoje, que consomem muito YouTube e Netflix. E na época da geração X, o pessoal de 30, 40, 50 anos, você tem um outro tipo de consumo de entretenimento, e eles consomem redes sociais de outra forma. Então, quando eu tenho uma geração de 10, 12 anos que vai usar o YouTube, eu tenho uma geração de 50 anos que usa o Facebook ainda. Então, cada adaptação, cada tecnologia tem uma adaptação e uma penetração dentro dessas gerações, por isso que elas ainda coexistem de certa forma. A geração X, são indivíduos que nasceram entre 60 e 80, então a gente tem ali um período pós-guerra, onde as indústrias começam a ganhar potência, você começa a falar da indústria 2.0, de grandes siderúrgicas, o advento da telecomunicação, então televisão, telefonia, o rádio, a propagação do rádio muito forte, a TV com cor. Então, você começa algumas mudanças, mas olha um período muito grande de 20 anos em uma única geração. A geração X,
ela já é nascida de 80 a 95. A gente muda de 20 para 15 anos. É quando eu entro com a indústria 3.0. Então, eu tenho ali a transição do velho mundo para as novas possibilidades. Eu tenho os celulares começam a entrar, então em 80, 95 ali a gente tem aqueles tijolões da Ericsson, que ficava lá 72 horas carregando para você poder utilizar. Você tem algumas telefonias móveis, o telefone que sai do fio e começa a se tornar móvel dentro de casa, televisão de fácil acesso, sai as televisões de tubo e começam a entrar televisões de tela plana, TV a cabo começa a popularizar, a internet de escada. Então, algumas pequenas mudanças, elas começam a acontecer, mas elas já mudam a geração muito rápido. E aí, quando eu entro com a geração Z, eu tenho uma ruptura muito pequena, de 96 a 2010. São 14 anos, e agora, em 2010 para 2019, eu já tenho a geração alfa. Então, a tecnologia, ela muda totalmente o comportamento das pessoas, e esse comportamento, ele vai mudar essa geração. São gerações totalmente conflitantes. A geração X, ela preza por um processo, a geração Y por outro, e a geração Z é considerada aí uma das gerações mais complexas da história. Falando um pouquinho da geração Z, então quem é, né, quais são essa geração que está passando, mudando tudo que ela passa pela frente e automaticamente também muda a forma de viver, de se relacionar e de trabalhar da geração X e da geração Y. Porque eles são hoje dominantes no mercado, eles são dominantes das tendências, eles criam as tendências e eles começam a ser não só mais emergentes, mas como pontos primordiais de decisões para o mercado como um todo. Eles são hiperconectados, então eles já são 30% da população mundial num curto espaço de tempo. Isso é raro acontecer sobre a questão da profundidade de quantidade de pessoas dentro do hemisfério mundial, da comunidade. Bom, eles são uma geração mais diversa na história, então eles têm várias pequenas rupturas dentro de toda a sua própria geração. São agentes de mudanças ativos nas próximas décadas e um desafio imenso para todo o segmento do mercado, porque eles mudam a forma de consumo totalmente. Então, a gente está falando de consumo, a gente está falando que a geração Y, a geração Z, ela traz o que a gente chama de capitalismo consciente, de economia circular, love economy, a gente vai falar aí de negócios circulares, a gente começa a falar de C2C, de consumer to consumer, não mais empresa para empresa, consumidores para empresa, mas consumidor para consumidor. Muita coisa muda com eles. O YouTube é o canal onde eles buscam mais informação, e a Alpha, então, é a geração que vive através do YouTube. Então, de acordo com alguns estudos recentes, 85% da geração Z usa o YouTube. No Brasil, 55% deles entre 14 e 18 anos usam o YouTube todo santo dia. Então, é a segunda televisão. Então, o poder que a televisão teve com a geração X, o YouTube tem com a geração Z. Isso é bem importante para a gente quando a gente fala de atingir a massa, né? Falar, mas eu fazia um comercial, uma publicidade no meio da novela da Globo, e hoje em dia eu atingo muito mais pessoas de forma muito mais qualificada dentro do YouTube. E eles são os diferentões, então eles apresentam alguns hábitos sociais de trabalho e de consumo bem peculiares, chamam a atenção para a sociedade, fazendo aí que as marcas comecem a rever suas trajetórias. Então, quando a gente começa a falar de inclusão, diversidade, o poder do feminino, masculinidade tóxica, tudo isso tem a ver com essa geração, que é uma geração muito questionadora e que começa a ver toda a parte de comunicação, toda a parte das marcas, toda a literatura, todo o processo que coexiste dentro do universo de mercado, ela começa a ver de uma forma diferente, e ela começa a buscar isso e pedir, mas impor que as marcas façam isso dessa forma. A geração X, diferente da geração X e da geração Y, aonde a geração X, ela tem uma característica muito específica, a geração Y tem outra característica, a geração Z é a união das duas gerações.
Normalmente, alguns dos autores, na verdade, a maioria deles vão dizer que as gerações, ela é uma ruptura, e aí acontece outra geração, e a geração Z, na verdade, com as pesquisas que nós temos vistos, elas são a junção das duas gerações anteriores. Então, ela se torna a geração mais complexa da história, porque, como a gente pode ver, a geração X, que prezou, acima de tudo, pela solidez, o que era um sinônimo de sucesso, então, casa própria, carro, família constituída, bem aquela coisa, propaganda de margarina, era o que a geração X buscava. A geração Z, ela já vem rompendo totalmente esses padrões. Então, ele vai buscar a questão de propósito de vida, eles pagam o preço pela liberdade, muitas vezes morando na própria casa dos pais, então a gente tem uma ascensão dos aluguéis, e uma baixa na compra da casa própria. Então, são pequenas fraturas que a gente vê, são duas dicotomias totalmente diferentes. Onde eu tinha uma economia muito estabilizada, hoje eu tenho, por conta da geração Y, uma economia totalmente desestabilizada, principalmente em setores que representavam ícones de sucesso. Casa própria, carro, conta no banco cheia, então são alguns fatores. Você tem outras propagações que ganham potência na geração Y que não tinham na geração Z, que no caso, viagem, a parte de turismo ganhou muito com a geração Y e o que perdeu com a geração Z, com a geração X. Então, a geração X que viajava uma vez por ano, a geração Y, ela consegue viajar mais. A gente tem bens de consumo voltados a prazer, então restaurantes, bares, pequenos comércios, empreendedorismo, então pequenos bairros ou regiões. Isso ganha-se bastante com a geração Y, que se perdeu com a geração X. Então, a gente tem um contraponto, uma geração totalmente focada em conseguir, de certa forma, bens materiais que restabilizavam sucesso, e uma outra geração focada totalmente na experiência, no propósito de vida, enfim, algo mais lírico. A geração Z, ela compartilha das mesmas tensões da geração Y, mas ela busca e resgata alguns valores da geração X. Então, a gente vai ver no decorrer da apresentação que eles buscam valores que eu sou da geração Y, tá? Que a minha geração não ligava muito. Então, casa própria, família, não são coisas que nós ligávamos tanto. A geração Y não liga tanto. Mas a geração Z, ele quer casa própria, ele quer família constituída, ele quer família margarina, mas ele quer com liberdade, com inclusão, com diversidade, com respeito, com mulher trabalhando, com propósito, fazendo aquilo que ele gosta. Então, não é 100% a mesma coisa. Então, é uma mescla dessas duas gerações. O que acontece? Se torna, então, uma mudança totalmente de mindset, e essa mudança de pensamento da cultura automaticamente vai interferir na forma como nós comunicamos e como as pessoas enxergam o mercado e a sociedade, principalmente. Uma coisa legal de falar é que uma mudança, de fato, ela só é uma mudança, ela só é uma inovação quando ela muda a forma como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam. Se ela não mudar essas três esferas, ela não é uma mudança de fato. Então, ela não criou uma inovação, ela não cria uma ruptura, automaticamente ela não gera uma mudança de mindset. Uma das primeiras tendências aí, na verdade, uma das primeiras análises peculiares da geração Z é que esses jovens overload, então a gente fala do excesso de informação, diferente da geração Y e da geração Z, que a gente ia buscar referências no colégio, em Barça, em livros. Hoje você tem aí acesso a 94% de toda a informação do mundo dentro da internet. 7% da informação que você não tem estão canalizadas em bancos secretos dos governos. Então, é muita informação que pode ser acessada que não existia tudo isso. Então, automaticamente, a gente tem aí um grande excesso de informação que vai causar alguns problemas para essa geração. Automaticamente, essa quantidade de informação, eles se sentem na obrigação de estar por dentro de tudo. Então, acho que a gente mesmo já ouve constantemente aquela coisa do, mas você não está sabendo dessa informação, você não soube do que aconteceu, o que o governador falou, ou o que saiu na manchete tal.
Então, você hoje é repreendido por não saber tudo o que está acontecendo. Então, o excesso de informação ele é muito forte. Aonde as pessoas buscam essas informações? Onde essa geração vai buscar informação? 52% deles buscam no Facebook. O Facebook ele não é mais uma plataforma de compartilhamento de momentos, ele é uma plataforma de feed de notícias. Então, ele vai buscar as informações do que está acontecendo ali, até por conta de como a plataforma funciona. O Facebook ele tem como critério, como biologia da plataforma, a divulgação de conteúdo, o pertencimento em grupos sociais. Então, no Instagram, enquanto eu compartilho a forma como eu vejo o mundo, no Facebook eu compartilho a forma como eu conheço o mundo. E aí eu quero essa representação, então a gente busca informações por lá. O telejornais aí são 18%, mas telejornais não necessariamente só na televisão, mas a gente está falando de sites de notícia, como G1, R7, enfim, portais que ainda têm certa repercussão que a gente chama de memória afetiva, né? Falou no Jornal Nacional, é uma verdade absoluta. Revistas são 17%, muitas delas digitais também já. Então, a gente está falando de Veja, Isto É, super interessante, entra como fator de curiosidade, algumas outras revistas, e 13% deles em Instagram, Twitter, rádio e outros. O Instagram, muito mais porque é uma forma de eu olhar o mundo, então compartilhar minha visão de mundo. O Twitter, ele tem como uma ideia a plataforma sincera de você fazer os seus desabafos ali, mas ganhou muita ascensão agora, desde a eleição passada, principalmente com a questão do Trump, depois aqui no Brasil, onde foi utilizado muito o Twitter para fazer campanha eleitoral, o Twitter revive dentro do Brasil hoje. Uma plataforma que estava morrendo, ela começa a ter seus respiros, quase uma plataforma zumbi já, né? O rádio acaba morrendo bastante por conta de Spotify, Deezer, por aí vai, e outros, normalmente a gente pode estar atrelado aí também ao WhatsApp, informações trocadas em grupos ou em outros tipos de canais, tá? Tudo vira assunto, então, dentro da pesquisa, o que a gente viu foi que esses assuntos são os assuntos que são mais comentados. A situação política do país para a geração Z é o assunto mais comentado, é uma geração bem engajada politicamente, então a gente vê aí, talvez, uma geração que modifique a história da política, como foi feito na época da ditadura. 62% de crime, violências e direitos humanos, então a gente está falando bastante da questão de diversidade, inclusão, respeito feminino, 55% novidades tecnológicas, é uma geração ligada à tecnologia, então a gente tem muito dessa questão do STEM, né, do STEM, das soft e hard skills, de conhecimentos, então é uma geração mais em volta disso, então eles buscam essa informação. 54% saúde, medicina e bem-estar, qualidade de vida. Então, a gente começa a ver aqui, olha o equilíbrio entre a geração X e a geração Y, como eles vão se mesclando dentro dos assuntos que interferem e são de interesse da geração Z. Celebridades e entretenimento, situação política do mundo. Então, eu olho muito o meu meio, mas eu preciso entender como que todo o global interfere no meu momento. Isso é uma coisa muito nova, porque a tecnologia e a internet traz essa sensação de globalização que a gente não tinha tanto há 10, 15 anos atrás, e hoje essa geração traz muito forte. Economia, cotação, bolsa de valores, meio ambiente e sustentabilidade é um tema muito falado, e outros assuntos aí que entram, que são superficiais, tá? Outro ponto interessante são os acontecimentos que rolam nesse fluxo acelerado, então tem desaparecido ou virar alvo de crítica, alguns assuntos pontuais, o que gera a geração do textão, que não gosta de ler, mas gosta de escrever. Então, essa necessidade de pontuar os assuntos, o desejo de participação coletiva é muito forte. Isso a gente chama, dentro da neurociência, de sonho de unidade, onde nós vamos falar de compartilhamento de informações. Então, eu recebo algo, eu preciso reaver aquela informação, entender como eu processo ela e compartilho esse processamento. Dentro da neurociência, a gente vai chamar dessa forma. Dentro da psicanálise, a gente pode falar de N fatores como pertencimento, linguagem, enfim, outros pontos. Mas é uma geração do textão que não gosta de ler, mas gosta de escrever. Isso é muito perigoso para as marcas, porque nos deixa muito... não é nem volátil, mas a gente fica muito ali na deriva de
qualquer erro e deslize que você pode cometer pode virar um textão contra você e gerar uma crise, tanto de marca quanto de imagem pessoal, enfim. Dilemas da geração Z, é preciso ter uma opinião, então eu tenho que ter a necessidade de expressar, de me expressar em relações a temas atuais. Isso a gente vê as pessoas cobrando das marcas e das pessoas. Então, uma Anitta fala sobre o meio ambiente, mas não fala sobre uma situação política, os fãs dela vão lá e cobram isso. Um outro artista que fala algo machista, e aí tal artista compactua com aquilo, ou tal marca patrocina aquele artista. Então você tem que ter sempre uma opinião, e não só da geração, mas ela cobra isso das pessoas e das marcas das quais elas consomem. Outro dilema é que não se pode confiar em qualquer fonte, começa a se criar a ideia de formadores de opinião, o que isso pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser ruim pela questão de o que é minha fonte de confiança, então a gente viu muita coisa ser balizada com fake news, mas ao mesmo tempo eu tenho esse receio da manipulação de dados, então é onde entra aí um pouquinho de curadoria de informação. Foi levantado na pesquisas na eleição agora, que boa parte das fake news foram compartilhadas pela geração X, onde já tinha aquela ideia de qualquer informação que era passada era verídica, não tinha esse apuramento da informação. Então, é legal esse ponto, como a geração Z, ela vai buscar realmente ver se a informação é verídica antes de compartilhar ela. Um passo de cada vez, então, um tema domina, de repente, as grandes pautas jornalísticas e conversas nas redes sociais, eu preciso estar por dentro daquilo, preciso saber como isso funciona, e aí cria-se a forma de lidar com essas informações, memes, manchetes, conversas com os amigos, debates nas redes sociais, pautas de grandes veículos. Eu preciso falar sobre, existe essa necessidade de estar sempre inteirado, integrando aquilo de alguma forma. Eu só acho que, então eu preciso falar, mas eu tenho que dar minha opinião, e aí, a partir do momento que eu formulo todo esse passo a passo, eu sento e faço o meu textão, ou faço as minhas 50 stories dentro do Instagram, ou meu vídeo no YouTube, e aí vão todo esse problema. Mas essas informações por fragmentos, elas começam a priorizar alguma variedade de fonte para aprofundamento de debate, o que é muito legal dessa geração. Então, buscar mais informações, fazer uma curadoria antes de falar as coisas que diz. Mas esse é o passo a passo aí dos textões da geração Z. É a turma da lacração. Então, é um termo que eles usam, né? Essa cultura de que tudo que está na internet tem que ser aplaudido. Então, é o que a gente chama de famoso lacre. Começa a se redefinir o que é correto, o que é certo, o que é errado, e nessas redefinições eu tenho, então, as pessoas que vão tentar impor o que é certo e o que é errado. Existe um ponto muito interessante que nem tudo que é o extremo é positivo, e essa geração, ele tem esse meio do caminho, ele tem o extremo, ele tem o meio de campo, ele tem um cara que não liga para nada. Então, mas começa a se pensar bastante na questão do que é certo e o que é errado, principalmente quando a gente fala da questão aí do posicionamento da mulher, homem, trans, LGBT e afins dentro da sociedade, tá? Sua causa é uma geração que tem uma diferenciação entre simpatizar e militar. Então, a geração Y, ela era uma geração militante, por isso perdeu muito em alguns critérios aí de vantagens dentro da sociedade, mas a geração Z, ela vem com esse equilíbrio entre o meio de campo, né? Então, eu tenho aqui a geração Z, 58% deles se consideram militantes e ativistas ou simpatizantes de alguma causa. Interessante pensar que simpatizar e militar são duas coisas diferentes. Então, simpatizar é entender aquele tema e achar que aquela é uma disputa séria, uma luta que vale a atenção. E militar é realmente ir atrás daquela luta e fazer daquilo grande parte do seu propósito de vida, tá? Temas que são abordados, igualdade racial, são 33%, causas de animais são 26%. Detalhe, causa de animal, ela surge muito forte por conta da geração Y. A geração Y que insere o animal dentro de casa.
Então, ele é o primeiro filho de um casal, ele é o componente para quem mora, quem é solteiro, é o teste ali da família, onde a gente cria na sociologia o termo família multiespécie, e automaticamente, quando eu crio esse termo, eu dou uma importância aos animais que antigamente não tinha. E aí, essa causa, ela começa a ganhar espaço para a geração Z também. Meio ambiente muito forte, é uma geração que ganha isso da geração Y, que bate muito na geração Z por tudo que foi feito com o meio ambiente. Causas LGBTQ, mas também tem um poder muito forte, o feminismo também, né? E a questão da política, aí são aí os assuntos mais citados, os pontos mais militantes. O legal é que não necessariamente se é militante por uma causa só, tá? Você pode ser militante por várias causas ou simpatizante com várias delas. O efeito empoderamento, então, a valorização do empoderamento feminino, ele começa a despertar uma ideia que é preciso lutar por alguma coisa, ela estando mais interessada em apoiar mais causas, então o feminino, ele esbarra em esferas, na educação, no trabalho, na sociedade, começa a se falar de masculinidade tóxica e começa a se olhar a masculinidade tóxica não só como ela fere o feminino, mas como ela fere o próprio homem também. Então, o efeito empoderamento, eu não gosto muito da palavra empoderamento, né? Como se você desse poder a alguém que não tinha poder, mas na verdade esse poder existia, só era podado. Mas você começa a ter esse efeito cascata dentro da sociedade que muda muito todas as esferas. Talvez um dos fatores principais de mudança hoje da sociedade aí do ano passado, retrasado para os próximos 2, 3 anos, seja o empoderamento feminino para essa geração. Simpatizar, então, concordar com a causa, engajar, lutar pela causa, eles fazem essa separação e está tudo bem. Não importa se você não está engajado e militando por ela, mas se você simpatiza, se você compartilha, se você fala sobre, já é bem aceito. Diferente um pouco da geração Y, que era uma geração que não adiantava você só simpatizar. Se você não estivesse lutando pela causa, não valia para eles, tá? 58% dizem-se preocupados com alguma coisa, então a gente tem aqui 91% preocupado com política, 86% deles preocupados com feminismo, meio ambiente, causa animal, causas LGBTQ+, igualdade racial, são pontos dos quais eles se preocupam muito e estão sempre presentes ali para ver essas pequenas mudanças, né, essas que já vão se criando. A quarta escala é o sem compromisso. Se vocês fizerem uma análise cronológica comigo, do primeiro até o último, vocês vão ver que é um efeito cascata. Então, eu tenho muita informação, eu tenho a questão do preciso dar uma opinião sobre isso. Dar uma opinião sobre isso reflete automaticamente em eu ter uma causa para lutar ou para engajar, só que ter causas para lutar me refere a ter compromissos fixos com alguma coisa. E é uma geração do sem compromisso. É uma geração que ela não tem essa necessidade de expressar publicamente suas causas, mas eles possuem aversão à ideia de serem definidos por uma opinião. Então, eu até exponho aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, mas automaticamente eu tenho uma diferenciação muito grande sobre expor e colocar aquilo para mim. É como se aquilo fosse a minha verdade absoluta. Então, tem meio aquela coisa do eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante, é muito da geração Z agora, eles têm esse fator bem intenso com eles, tá? Fogem do comprometimento, fogem de rótulos, isso é uma coisa muito legal. Automaticamente, isso gera uma mudança na questão de sexualidade. Então, é uma geração que acredita que não precisam se comprometer com a mesma orientação sexual durante a vida toda. Alguns estudos evolucionistas que vão falar da questão do pós-humano, do transhumano, enfim, de algumas mudanças biológicas humanas, falam que daqui a alguns anos não existirão homossexuais ou heterossexuais, a gente vai ter só bissexuais, as pessoas vão começar a não ter essa diferenciação de heterossexualidade e homossexualidade. E isso acontece e começa a acontecer por causa da geração Z. Então, a sexualidade cada vez vista mais como um ponto de experimentação e não como uma definição de identidade, tá? Isso é importante por quê? Porque você quebra rupturas do que é família, você cria tensões sociais do que é um casamento, do que é um pai, do que é uma mãe, você automaticamente cogita na escola o que é dia dos pais, o que é dia das mães, como que se é exposto o dia dos namorados dentro da sociedade e dentro da comunicação, como que isso é visto
na rua, como que gera preconceito ou não preconceito, enfim. Olha a mudança que esse pequeno detalhe deles do não compromisso, ele altera toda uma escala social muito forte. Por isso que a geração Z, ela vem assim, chutando com os dois pés no peito, tudo que a gente entende como sociedade. Eles podem experimentar e decidir depois, então essa é a ideia da sexualidade deles. Então, 38% acham que nossas preferências sexuais podem mudar ao longo da vida, e 36% acham que enviar nudes é uma prática normal do nosso tempo. Então, você tem um desprendimento do corpo físico, né, com essa questão da sexualidade, para uma ideia muito mais emocional, muito mais intelectual, uma união de propósitos, e não só física. O comprometer, esse medo de comprometer, ele é resultado não apenas do receio de ter uma individualidade ofuscada pela opinião de um grupo, mas também por um medo maior ainda, que é uma questão da reputação. O digital, ele traz essa ideia de que a reputação não pode ser apagada, aquilo que você falou não pode ser apagado. A gente viu vários casos desses, inclusive trouxe alguns exemplos para vocês, mas um livro muito legal que eu indico para entender bastante essa diferenciação, deixa eu pegar ele aqui, é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud. O Freud ele vai discorrer muito como o indivíduo funciona dentro da sociedade e dentro de uma massa, e como ele precisa de um líder para orientar essa massa, e como o desejo da massa ofusca o desejo do indivíduo, mas a geração Z, ela traz a ideia totalmente contrária. Eu tenho que participar de uma massa, eu tenho que ter uma opinião, mas essa massa não pode ofuscar quem eu sou. Então, começa a colocar em xeque aí um estudo de 100 anos do Freud em discussão e em pauta novamente de como a massa interfere no eu. O efeito print, que aí é a questão do comprometimento. Então, se eu hoje fixo para vocês, assim, eu sou São Paulina e escola de samba, eu gosto da Vai Vai. Se eu colocar isso dentro da internet, isso se torna uma verdade absoluta sobre mim. E eu começo a ter, então, esse medo desse comprometimento. Pode ser que semana que vem eu queira ser palmeirense, ou pode ser que semana que vem eu queira torcer para Gaviões. Mas eu quero ter essa volatilidade, mas a internet, ela me proíbe que eu tenha isso. Então, essa onipresença que a gente fala gera essa preocupação em relação à reputação. Então, o on e o off, eles são vivenciados de forma simultânea, não existe mais aquilo do que eu falo no online, do que eu falo no offline, não tem mais essa ideia de entrar ou sair da internet, a gente nasce onipresente dentro dos canais, principalmente a geração alfa agora, né, que tem influenciador que o bebê tá na barriga da menina ainda e ele já tem milhões de seguidores no Instagram. Então, você tem aí, você não tem mais essa opção, né, aquela coisa do aceitar o convite do Orkut para entrar na internet, né, das redes sociais ou não. Então, a gente sai do in ou out para o in mais o out, né, então eu tenho essa junção dos dois, então não há mais separação entre público e privado, online e offline. Tudo agora, o meio, ele propicia essa dinâmica totalmente efêmera, totalmente volátil, e um print pode manchar toda a reputação que você tem. Vida real versus virtual, 65% deles afirmam que não existe diferença entre a rotina real e o que postam nas redes sociais. Isso antigamente era um estudo que mostrava que as pessoas fomentavam uma personalidade dentro das redes sociais e viviam outras offline. Hoje a gente vive isso bastante nos games, com essa geração, a geração que cria personas nos games e vive aquela persona, mas aí é outra história, outra discussão e outro webinar, talvez. Mas, então, a gente não tem muito mais essa separação para eles, né? Um exemplo para a gente é o do Biel, que era um funkeiro, é um funkeiro, e teve a carreira totalmente destruída quando ele assediou uma jornalista e foram fuçar nas redes sociais deles e viram outras inúmeras postagens totalmente preconceituosas de quando ele era muito novo. Então, isso aqui manchou a carreira, ele saiu do Brasil e, enfim, não sabemos mais quem é Biel. O Bruno Gagliasso, que entra numa briga dentro de uma publicação, uma preconceituosa, e quando vão fuçar os tweets deles antigos, acham também publicações preconceituosas que também mancham a imagem dele. Mas, no caso, ele conseguiu aí reverter muito bem a situação. E um caso conhecido que repercutiu muito foi do Cotzelo dentro, se não me engano, foi nas Olimpíadas,
onde ele fez um tweet sobre uma pé, sobre a velocidade que uma pé corria, e automaticamente isso gerou um burburinho na internet que ofuscou a Copa do Mundo, ofuscou os jogos, e aconteceu que ele perdeu patrocínio, perdeu dinheiro, inúmeras marcas se retrataram em relação a ele, as pessoas foram atrás das marcas, falando que não tinham que patrocinar uma pessoa racista dessa forma, enfim, isso aqui é o efeito print, e é essa a questão do medo, né? Você publicou alguma coisa, aquilo vai marcar você para sempre. Outro dilema, então, eu posso mudar de ideia quanto ao que eu quero, o que eu faço, o que eu sou a qualquer hora, mas automaticamente eu tenho uma vigilância e uma cultura do registro dentro da internet, que eterniza e acaba fixando as opiniões que eu tinha anteriormente. Automaticamente, isso gera um medo de falhar e um sentimento de cobrança e pressão, que, num estado contínuo, começa a criar uma questão de ansiedade, que então, nasce daí a doença do século, que é a ansiedade e a depressão. Ela nasce exatamente por esses 4 pontos de escalas que a gente viu até agora. Então, eu tenho a autoinformação, preciso ter uma opinião sobre aquilo, automaticamente, se eu tenho que ter uma opinião, eu preciso falar sobre aquilo, mas se eu falo sobre aquilo e não é minha opinião mais para frente, aquilo fica printado e vai manchar a minha imagem. Então, como é que eu lido com tudo isso? Como eu pertenço e como eu estou, mas não estou dentro do online, como eu me posiciono como pessoa. Então, a geração X, geração Z, ela sofre muito com esses dilemas, e a geração aí da ansiedade. É uma ansiedade autodeclarada, então, quando a gente estuda através da psicologia ou da psicanálise, a gente vai entender essas 4 frações, né? Então, eu tenho uma falha registrada, a reputação manchada, o futuro arruinado. Eu espero que isso aconteça, eu começo a me torturar sobre isso, automaticamente eu me torno ansioso. Eu tenho medo de falhar, que gera, então, um sentimento de cobrança e pressão. Preciso estar sempre pensando no futuro, ansiosos por não saberem administrar nenhum tipo de espera. Então, a ansiedade aí, um grande problema societário que nasce com essa geração. Automaticamente a ansiedade me gera a pensar no amanhã e no agora, então como é que eu vivo hoje, mas planejo o amanhã, que é essa confusão que traz essa junção da geração X com a geração Y. Então a geração X era planejar o amanhã, a geração Y era viver o agora, a geração Z quer fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então começa a criar esse dilema de aproveitar o hoje sem prejudicar o amanhã. Então, enquanto nas redes sociais eu crio essa felicidade mais hedonista, sem moderação nos perfis, a geração Z ela começa a assimilar esse conteúdo criando mais expectativas quanto ao seu futuro. Então, ele começa a pensar como isso vai afetar o futuro dele mais para frente. Aquela ideia de que a juventude é uma fase de se jogar no agora e se permitir errar não faz mais sentido para ele. Então, essa coisa do, eu tenho 18 anos, agora é o momento de eu fazer tudo de errado que eu preciso fazer. Não, eles já estão se cobrando desde lá de trás. É uma geração, então, pensando no hoje, mais gerando no amanhã. Eles representam a concretização de toda a vida com que sonham no presente, mas ainda não conseguem desfrutar, por isso a geração Z tem pressa. Eles querem casa própria, eles querem família, eles querem uma construção, mas ao mesmo tempo que eles querem tudo isso, eles não conseguem desfrutar o agora. Então é uma geração que vai para o mercado de trabalho muito rápido, não para em emprego, não tem plano de carreira, vira empreendedor, vai atrás dos seus sonhos, porque ele quer conquistar e concretizar tudo muito rápido. Problema da geração Y com a geração Z de novo, com a geração X de novo. E ainda sonham com casa própria. Então aí é a geração que começa a salvar o mercado imobiliário. Ele acredita nessa questão da meritocracia, de você correr atrás e fazer acontecer. Não é uma geração que espera as coisas caírem no colo. Então, a gente vê isso em algumas mudanças comportamentais, principalmente políticas. É uma geração que vai fazer esse balanço de dinheiro versus prazer. Geração X era dinheiro, geração Y era prazer, a geração Z tenta fazer esse equilíbrio. Então, tem esse velho dilema de como equilibrar isso. Quando a gente começa a aprofundar a geração Z, a gente vê por que eles são meio doidinhos da cabeça mesmo, né? Porque, é muita coisa, é muito dilema, é muito contrapontos que não geram equilíbrio entre si, eles estão tentando criar um equilíbrio. Dizem alguns estudos sociólogos que a geração alfa, ela vem melhor trabalhada, ela vai vir mais evoluída com todo esse trabalho
que a geração X está tendo de equilibrar os dois pontos, o emocional e o racional. Então, a geração Z priorizava a satisfação financeira, a geração Y priorizava a realização pessoal, e a geração Z acredita que é possível encontrar um meio de campo ali, no meio do caminho, para os dois meios, né, para os dois lados. Então, está tentando criar uma nova forma de viver, trabalhar e se relacionar. É uma geração do útil ao agradável, então monetizar as atividades que lhes são prazerosas e principalmente uma ideia de sucesso. Então, por isso que nasce bastante startups aí, então. O que eu faço diz quem eu sou, então a minha forma de me vestir, a forma que a geração Z se veste, diz como ela é, as marcas que elas consomem, os lugares que elas frequentam, principalmente a carreira que escolheram, é muito forte. Quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente fala dessa ruptura de que a carreira não define quem eu sou, mas define como eu vou chegar aonde eu quero. Minha religião, posição política, músicas que eu escuto, e me diga com quem andas que te direi quem és, também fala bastante para essa análise de quem a geração Z quer passar para o mundo, né? Como eles querem ser vistos pelas pessoas individualmente. Automaticamente eu tenho aí essa estrutura do Carpenter, então eu começo a vir para as velhas estruturas, então casar, ter filho, renda estabilizada. A geração Z, ela dá valor para essas estruturas, coisas que a geração Y não dava. O combo de sucesso, então ele entende que o acúmulo de conquistas materiais e afetivas é o combo de sucesso, lembrando, geração X, combo material, geração Y, combo afetivo. A gente brinca bastante que eles são a geração da grande família da Globo, né? Então, eles valorizam a questão da união familiar, 43% querem casar, e destes, 80% querem ter filhos. Tem noção de que a família se expandiu, então, ao contrário do que se imagina de família tradicional, essa família de margarina, ela segue um presente diferente para esses jovens. Então, entende-se família como duas pessoas, indiferente ao sexo, indiferente gênero, juntas, e como elas dividem a vida e como elas constroem algo junto, isso se torna família, então. A geração Z, ela mostra que dá valor para o núcleo familiar, seja lá qual for a forma que ele represente. Isso é muito importante. E isso, indiretamente, vai ser colocado e imposto por essa geração para gerações passadas. Então, é uma questão de ou aceita ou aceita. Eles vão impor, a geração alfa vem com isso mais forte ainda, as crianças dessa geração já são mais evoluídas socialmente para esse tipo de relacionamentos e famílias. Então, é uma mudança que vai acontecer e que os sociólogos dizem que não é algo que tem mais volta. O que é sucesso para eles? Então, aí a gente tem que 43% acredita que casar ou ter um relacionamento estável é questão de sucesso, ter o próprio negócio são 23%, viajar o mundo, casa própria, bom salário, poder de consumo, ser saudável, líder de uma empresa, influenciar pessoas, ter filhos, são a nova ressignificação do que é sucesso para essa geração. O futuro do mundo está na mão deles, então a juventude mais consciente, mais engajada, principalmente ambientalmente e economicamente. Isso para a gente é muito bom. As nossas gerações, a X e a Y, criaram rupturas ambientais na geração X e econômicas na geração Y muito fortes, onde a geração Z está tentando criar esse novo meio de campo, esse equilíbrio. São salvadores da pátria, porque eles não são acomodados, mas eles não são revolucionários. Eles vão tentar entender que você precisa salvar o planeta, mas você também precisa ter uma economia estável aqui. Então, eles vão buscar atitudes eficazes para reverter as situações de insatisfações, mas que gerem um equilíbrio entre os dois pilares, que são sempre lutados e são sempre transpassados aí de uma geração para outra. É uma geração dos dilemas, então eles nascem numa cultura de hiperconsumo. Lipovetsky vai falar aí no Felicidade Paradoxal do turboconsumo, e como quando a gente chega no turboconsumo, a gente retrai para um consumo consciente. Eles recebem estímulos de marca por todo momento, e da questão do comprar dá prazer versus onde eles questionam a cultura do excesso. Então, eu tenho a ideia de que comprar, ele me gera uma satisfação psíquica, né, essa questão do equilíbrio psicológico, da satisfação, do prazer, mas, ao mesmo tempo, eu entendo bastante dessa questão do, eu tenho um equilíbrio psicológico, mas eu preciso
entender que o hiperconsumo e um consumo excessivo não tem necessidade, ele fere o meio ambiente e a economia também. Então, eles começam a usar esse meio de caminho. A gente vai entrar... Tem um livro muito legal para quem gosta desse tema, que chama Essencialismo. Tem um documentário no Netflix muito bacana, chama Minimalistas, que é muito legal também, que vai falar sobre essa questão da cultura do excesso e como essa geração aí vai lidando com esses novos tipos de consumo. A geração do dilema, então 56% deles já compraram em bazares ou feiras de troca. Então a gente pega o escambo lá da época monárquica e traz para dentro de uma sociedade atual, onde a gente cria então consumer to consumer. Os 32% já compraram algo indicado por algum influenciador digital, então a televisão deixa de influenciar, e a gente começa a falar desses usuários, celebridades e como eles influenciam no consumo. 52% gastam mais em serviços do que em produto, é a geração da experiência. Acho que a gente olha muito isso com o Starbucks, com a mudança dentro das livrarias, com Rua Paulista Aberta, por exemplo, aqui em São Paulo, viagens, as pessoas viajam mais, Airbnb, Booking.com, Trivago, onde a gente tem aí vários sites que têm formatos de experiência e não de consumo de produto, então ter não é tão legal quanto ser ou viver, então a gente tem esse equilíbrio, isso vem muito da geração Y. 24 afirmam comprar coisas por impulso que acabam não usando depois, e aí então a questão do hiperconsumo, do consumo de excesso, que eles começam a avaliar melhor isso. 37% deles gostam de comprar marcas novas que pouca gente conhece. Lembra quando eu falei lá atrás da questão da massa, de se diferenciar, então o consumo geolocalizado se uma tendência global. As pessoas começam a comprar em geolocalizações. Isso está mexendo bastante com shopping, grandes marcas. Você tem Forever 21 morrendo, algumas grandes globais morrendo para marcas menores, mais segmentadas, mais fragmentadas, aí geolocalizadas. Isso para quem é empreendedor é um ponto bem legal. Marcas que amamos, então, eles passam a valorizar marcas mais independentes, porque eles querem ser empreendedores, então eles valorizam empreendedores. Microeconomia local, principalmente, isso fica muito legal, fica muito visível, principalmente ali na África, onde você tem algumas marcas que só circulam ali dentro e são tipo, grandes marcas que geram grande volume no PIB da África, do continente africano. Marcas precisam, acima de tudo, ser autênticas, então não adianta mais falar com a massa, a marca tem que ter uma personalidade, tem que ter uma postura, tem que ter um propósito, e as marcas representam na composição da sua personalidade. Então, eu consumindo essa garrafinha de água, como que ela vai compor a minha personalidade, como vão ver isso, né? Então, desejo de unidade, ou o que a gente chama dentro da neurociência também de desejo mimético de apropriação. Eu me aproprio do valor daquela marca para compor a minha personalidade. Mindset dos Zs, então, eles vão mudando algumas... eles têm um mindset mais reconstruído, ressignificado. Então, o que a gente vinha da geração Y, do explorador, da geração X, do herói não, do criador ali, do governante, a gente vem para uma geração que encara um arquétipo, né, que é um elemento psicológico do inconsciente coletivo, dito e explorado pelo Jung, na psicologia humana. A gente tem o arquétipo herói, que ele vem para salvar o mundo, mas salvar o mundo à sua maneira, porque ele salva o mundo, mas quando ele termina de salvar o mundo, ele tem sua personalidade, ele veste o seu óculos, passa seu gel no cabelo e vai trabalhar no jornal como Clark Kent. Então, a gente tem aí um herói mais realista, um herói possível, um herói possível, né? Assim como a gente tem trabalhado bastante feminilidade possível, masculinidade possível também. Eles se dividem em quatro targets, vamos chamar assim, né? 4 clusters. Então, a gente tem o cluster 1, que ele vai falar que a verdade dele é absoluta, ele é o militante, ele é o extremista. Eu tenho o outro cluster que vai entender muito mais sobre começar a entender todas as verdades. Então, eu tenho o extremo aqui de um lado, mas eu tenho do outro lado alguém que está olhando todas as pontas, todos os pilares para conseguir fazer essa narração. Eu tenho ali uma pessoa que conecta essas duas pontas, que ele está no meio do caminho, ele vai conectar essas duas verdades, e eu tenho um realista que ele vai enxergar a verdade ao redor dele. Ele vai tirar o ponto de visão dele e vai ver o que está acontecendo. Esses são os 4 clusters que a gente tem hoje dentro da geração Z.
Você vê que é uma geração bem complexa. Ele já é uma geração, ele tem 4 tipos de personalidades diferentes, tá? Essas mapeadas. Isso ainda tem mais gerações sendo mapeadas, mais fragmentações mapeadas. A gente entra um pouquinho nas questões das tendências, então, uma grande tendência da geração Z, que ele é um multi-indivíduo com uma multiplicidade de papéis sociais e representações semióticas próprias. Então, ele é um indivíduo que ele se adapta a muitos grupos sociais. Então, ele é o cara do crossfit, ele é o cara que lê, ele é o cara que vai para o restaurante gourmet, mas come dogão na praça. Ele muda o papel social conforme ele vai para esse indivíduo. Então, dentro de um restaurante, ele consome Coca-Cola, mas na casa dele ele não consome Coca-Cola, e ele enxerga as coisas de forma diferente também, dependendo do lugar que ele está. Então, um exemplo disso é a Axi, que fez uma ação em Portugal, onde ela colocou um comercial com várias meninas pulando em cima de um cara quando ele passava Axi, e passou no meio da novela, das 8, aonde o rapaz está sentado do lado da mãe dele. E ali naquele momento, a geração Z, esse rapaz, ele tá como filhinho da mamãe. Então, aquela mensagem, aquele produto não condizem com quem ele é. A semiótica daquele produto, a mensagem daquele produto não condiz com ele. Automaticamente, as vendas não levantaram, não aumentaram. Mas, quando eles pegaram o Axi e colocaram dentro de um bar, depois do trabalho, onde o rapaz estava cercado com os amigos, a gente teve um aumento de venda. Por quê? O indivíduo que ele estava, o papel social que ele estava inserido, no ambiente que ele estava inserido, fazia com que aquela mensagem chegasse para ele da forma correta. Então, também, olha aí como é complexo. Quando a gente pensa numa mensagem, a gente precisa pensar nessas 3 esferas. A mensagem através da semiótica, o indivíduo como um multi-indivíduo e o ambiente onde ele está inserido, qual o papel social que ele está inserido naquele momento. Então, essas são algumas formas de falar com a geração Z hoje. Como construir o mercado para 2020, 2025? Eu trouxe algumas tendências da geração Z para vocês, que são importantes, que vão gerar formas novas de consumo, startup, comunicação, enfim, em esferas. A gente tem aí o mundo físico, ele não é tão atrativo, ele é tão atrativo quanto o digital, então não há mais a distinção do on e o off, então existe essa mudança bem dura. Então, é uma tendência, não existe mais essa coisa de pensar comunicação on, pensar comunicação off, tem que pensar em algo híbrido, um ambiente conciso, onde tem essas experiências atreladas. Busca por novas experiências que proporcionam a realidade híbrida, então vão buscar por experiências instagramáveis, que a gente chama, né? Então, você vai lá para um parque de diversão, mas você quer tirar o parque tem que estar bonito, porque você quer tirar uma foto para colocar no Instagram, para todo mundo ver. Convergência de mídias como um hábito consolidado, então você se torna uma mídia, você se torna um propagador de informação, isso cada vez mais aceito pela sua geração e mais engolido, digamos assim, pelas gerações anteriores, tá? Ícones globais, então o local e o global também se misturam através da conectividade, né, que é uma tendência, uma mega trend. Então, ícones globais já não são suficientes para o diálogo com a geração. Eu preciso de ícones locais também para falar, não só influenciadores, mas como micro-influenciadores. Fenômenos locais resgatam o sentimento de pertencimento ao meio, ao caos e informação. Então, tudo que acontece na região começa a se centralizar um pouco de onde você é, como você está, isso ofusca essa quantidade de informação que a gente recebe dia a dia. Comunicação e autenticidade como valor, autenticidade como valor, então eles buscam isso nas marcas, eles buscam isso nas informações, eu trago a comunicação, eu trago as informações para gerar esse valor para quem eu sou, ou para entender este valor em outra marca ou em outra pessoa. A mistura, essa cultura mais misturada, ela é vista com bons olhos, isso a gente viu principalmente na questão da sexualidade, então busca pelo diferente e autêntico, então a gente vê, por exemplo, marcas como Adidas e Farm juntando para fazer trabalhos, ONGs com algumas marcas, livros que vão criando histórias, ligando histórias diferentes, enfim, são coisas interessantes, assim, o Hemisfério Marvel, por exemplo, é uma referência bem bacana sobre essa mistura cultural.
Navegação de uma identidade fixa, então eu não tenho mais uma única identidade, eu vou navegar por várias identidades, então eu preciso estar ciente que jornada do consumidor não existe mais, o que existe agora são rituais de consumo, que vão fazer uma mudança muito, muito dura na forma de comunicar e de vender para essa geração. Falta de compromisso com definições, então não adianta eu achar que hoje eu encontro alguém da geração Z punk e amanhã ele vai ser punk, ainda ele vai gostar de rock, ou que ele só vai gostar de rock, ele vai gostar de tudo, então é importante essa flexibilidade, principalmente também na comunicação. As melhores histórias, elas nos permitem fazer parte delas, então criar a própria história e colocar a história em evidência, tanto através das marcas como dos produtos que trabalham. Então isso mostra, isso sempre foi muito sucesso dentro dos best-sellers, né? Onde eles contavam histórias mais reais e que poderiam se acontecer de verdade. Diante do excesso de conteúdo, há uma busca por autenticidade e audiência, então eu crio a minha própria história, então agora eu sou uma mídia, né? Eu sou uma própria televisão. Necessidade de marcar posição no mundo, na cultura self-made, então eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso mostrar minha opinião, eu preciso dizer o que eu gosto, eu preciso colocar isso em evidência. Empoderamento e necessidade quanto alto, eu preciso realmente a necessidade de o quanto a informação me empodera como pessoa dentro do ambiente, como isso me dá poder de diálogo e automaticamente não me diminui dentro da sociedade. Outra tendência aí é o meu hobby, é uma coisa séria, então eu começo a trazer o que é hobby para dentro da profissão, então a pressa para alcançar seu padrão de vida e consumo, eles vão buscar isso incessantemente, mas sempre atrelado muito forte ao propósito, prazer como meta e objetivo, eu preciso trabalhar, mas eu também tenho que ter o meu momento de lazer, então é uma geração que não se culpa por não estar trabalhando no final de semana, é uma geração que entende um pouco mais essa questão de flexibilidade de horário, então a gente vê movimentos como o home office, que deixa de ser home office para ser um novo movimento, uma forma de trabalho, coworking surgindo, então eu começo a trabalhar onde me dá prazer, e automaticamente também aonde eu me sinto mais produtivo. Lógica de monetização da internet aplicada à vida, então, influenciadores digitais, a audiência de pessoas normais, a monetização disso é uma forma, a gente vai falar de criptomoeda, de blockchain e de outros fatores tecnológicos aí que vão mudando um pouco a questão de moeda. Microbrands, então, eu não quero ser igual a todo mundo, eu começo a consumir marcas menores, então, o desejo de consumir entra em confronto com a problematização da cultura do excesso, que a gente falou, do hiperconsumo, do tuberconsumo e do excesso do consumo, né, do não consumismo. Eu tenho aqui marcas que contam histórias relevantes, imprimem diferenciais nas peças, então, um exemplo muito claro disso, que faz isso com muito sucesso, é a Chili Beans, por exemplo, faz isso de uma forma muito bacana. A Hope também faz isso de uma forma legal, a Diesel, que emprega algumas marcas, a TNG também cria algumas narrativas interessantes, então são marcas que criam uma história para que você consuma a história e não o produto, né? Você consuma o valor e o propósito e não o produto. A Teto, por exemplo, que é uma ONG, faz isso muito bem também, para sair um pouco do consumo, indo para uma ideia mais holística aí. Grandes marcas se põe em risco a valor de identidade. Então, se eu consumo, por exemplo, marcas grandes como a Zara, por exemplo, eu não tenho esse fator diferencial de identidade marcária visual. Então, eu começo a consumir alguns outros tipos de marcas, alguns tipos de produtos mais localizados, geolocalizados. O Fantastic Work, que é a última tendência dessa geração, onde o mundo ser normal não basta, então a gente tem aí um advento muito grande da ficção científica, desejo por novas experiências e sensações, então Disney, a Disney, para mim, é uma grande referência disso, eles criam esse mundo fantasioso onde você quer viver ali, não importa a idade que você tem, você tem ali muito forte o Starbucks, que trabalha muito bem, então não sei se vocês já viram esse ano ainda, eles lançaram o Frappuccino de unicórnio, que foi super legal. Você tem ali os nerds ganhando evidências, então você tem a Expo Horror, que vai acontecer aí no final do ano, que é uma exposição só de terror, que antigamente era para o B2B, abre-se para o público B2C agora, para o consumidor final. A fusão do real e virtual, então a gente tem os VRs, então você sai dessa questão de só viver
e só tangibilizar, mas você pode estar nos outros ambientes através da realidade virtual, muito forte. Você visita museus, você assiste filmes, você joga, tudo através da realidade virtual, que aí é uma grande tendência, isso está explorando outros ambientes também, outras esferas. E, por último, a busca por elementos que ajudam a criar suas próprias narrativas de formas autênticas. Então, as pessoas, elas começam a buscar, a criar suas próprias fantasias, a criar seus próprios mundos dentro do digital. A geração Z, ela cria isso. Quando ele cria um micro-influenciador, é um personagem que ele cria para viver dentro daquela vida e daquele propósito. É uma geração extremamente complexa, é uma geração que está mudando toda a forma da gente viver a sociedade, de entender como funciona a nossa comunidade, como funcionam as pessoas, quem são as pessoas, o papel delas, o que é respeito, o que é certo, o que é errado, religião, crenças. Eles mudam tudo isso, eles começam a transitar tudo isso. Num primeiro momento parece muito confuso, de fato, porque como eu disse, é a geração mais complexa, é muito difícil lidar e entender essa geração, porque eles estão juntando duas gerações que foram extremamente conflitantes e que geraram rupturas e geraram lacunas muito fortes, socialmente e ambientalmente dentro do mundo, nos seus períodos de evidência, mas, ao mesmo tempo, é uma geração que começa a abrir espaço para a geração alfa, que vai começar a ser estudada agora, que vai mudar e vai totalmente transitar de uma forma mais leve e mais amena nesse mundo que a geração Z está mudando, mas com toda certeza eu posso dizer para vocês que daqui 10 anos a gente não vai reconhecer o mundo que nós vivíamos, né, vivemos hoje, vivíamos com o mundo que nós vamos viver, principalmente por algumas questões evolutivas, de pós-humano, enfim, N fatores, mas a geração Z, ela cria uma ruptura tão forte dentro da sociedade como nunca foi visto socialmente ali dentro da antropologia e da sociologia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar perguntas aqui, que agora eu consigo responder, porque eu consigo ler as perguntas de vocês, tá? Esperando o pessoal tá escrevendo aqui. Enquanto eu vou beber água, porque... O André tinha colocado aqui que as datas dependem dos atores, variam bastante, nada é tão exato, trabalha-se com generalização dos comportamentos, como toda ciência social. E o André está super certo, depende muito do autor. Ali os períodos que eu coloquei são um conglomerado de alguns autores, então eu acabo colocando sempre os que são predominantes, tá? Mas varia bastante mesmo de autor para autor, porque depende muito do ambiente, da perspectiva, o que a gente vai chamar de transhistória, né, na antropologia, depende muito de pelo qual viés eu vou olhar essa cultura, tá? Então depende muito de como eu vou olhar e de como eu vou ver, como eu vejo essas interferências e essas gerações, aí eu faço a gente faz o recorte. Mas aqui no caso foi tudo feito através das mudanças industriais tecnológicas. Tá simples, adorei. Obrigada para o pessoal que gostou, legal. Deixa eu ver aqui, parabéns, desculpa, falava mais sobre educação, essa geração. A Maria Júlia colocou aqui sobre a educação da geração Z, ela vai vir muito forte, tá? Para te dar, realmente ele é um pouco mais atrelado ao consumo, porque são as tendências que eles mudam. Então, quando a gente fala de consumo, a gente não está falando só necessariamente de consumo físico, material, tá? O consumo, ele é o consumo de qualquer coisa. Tudo a gente está consumindo. Nesse momento agora vocês estão consumindo uma informação. Então, todas aquelas tendências que a gente colocou, ela muda também a forma de educação para eles, tá? A educação, ela não tem que ser pensada on-off, ela tem que ser pensada híbrida. Então, eu preciso olhar esses pequenos pontos. Quando a gente fala principalmente de educação escolar, a gente vai falar do futuro do trabalho e como essa geração muda o trabalho. Então, eu tenho que falar das STEM e das soft skills, né? Então, de falar que a gente tem que prezar pela empatia, comunicação, respeito, criar resiliência, todo esse processo mais psicológico e gerar essa geração, ela é educada para lidar com a inteligência artificial aí,
aonde cria-se aquelas 3 escalas. Inclusive, para você que quer de educação específico, eu indico o AI Superpowers, que é um livro super legal, que ele vai falar exatamente dessa transição da educação hoje para o futuro do trabalho, como essa geração está mudando isso, tá? Tem uma pergunta aqui, da Milva Pena, como a geração Z resolve as dificuldades pessoais? A geração Z, eles têm muito problema com a questão da autoexposição. É uma geração que, se vocês repararem, tudo que acontece na vida deles, eles expõem dentro da internet. Então, essas dificuldades de resolver, como eles resolvem isso? Normalmente pedindo opinião para as pessoas, eles vão fazer quase uma enquete. Faz uma enquete, estou com problemas, me indiquem um psicólogo. Eu vou no psicólogo ou converso com um psicanalista. Mas eles tentam criar esse equilíbrio entre eles, entre o que eles querem, o que as pessoas vão dizer para eles e qual a decisão ali, o caminho que eles têm que tomar. Mas é muito complexo, porque isso vai variar muito da cultura da qual ele nasceu e do qual ele existiu. Eles usam muito a internet para resolver problemas pessoais, onde olhar, tanto que blogs de autoajuda bombam bastante dentro da internet. Eles vão olhar as referências das outras pessoas para absorver aquelas informações e tentar criar um autoconhecimento sobre aquilo, tá? Mas também isso varia muito, não é algo, né, tipo, preto no branco, varia muito da cultura, de como essa pessoa cresceu, enfim. Ela se desenvolveu ali. Parabéns. Tá. Tem uma outra pergunta aqui. Apesar de tema tão complexo. Obrigada, gente. Você iria disponibilizar? A gente disponibiliza a apresentação. Eu vou passar aqui para o pessoal da Dizal e eles disponibilizam para vocês, porque é legal, aí tem toda a informação bacana para vocês olharem, tá? Mas aqui embaixo estão meus contatos também, qualquer coisa, basta vocês chamarem, ok? Obrigado pela atenção. Tem mais alguma pergunta? Tudo bem? Deixa eu ver aqui só se... Tá. Tem uma pergunta aqui da Elisângela, que eu vou responder antes de fechar. Como lidar com a classificação das pessoas da geração anterior, que já possuem características da Z também? Acredito que estamos numa época de quebra de paradigmas e muitos estão mudando. Elisângela, super isso. O que acontece? A geração Z, quando a gente fala de tendências, a gente fala de um negócio chamado diamante de tendências, tá? Onde eu tenho ali os adotadores, os criadores das tendências, que a gente chama de cool. Então, hoje a gente vai chamar, que são a geração Z. Eu tenho os adotadores precoces. Então, são tanto pessoas da geração Y quanto pessoas da geração Z, que eles são mais fervorosos, eles sempre são um pouquinho à frente do tempo deles, então eles se conectam a essas inovações, essas mudanças sociais de uma forma mais simples. Depois eu tenho a adaptação aos adotadores de massa. Então, quando essa mudança social ela cai para a massa, as pessoas começam a pensar e se adaptar a elas, começam a adotar essas tendências. E eu tenho os adaptadores reacionários, que a gente chama, que ele vai adotar essa tendência nova, essas mudanças novas, porque não tem mais como fazer. Não tem mais como ele não adotar. Eu vou dar um exemplo disso, por exemplo, com uma calça. A geração Z usa calça slim, super colada. Aí eu tenho o cara da X aqui, da Y, que vai usar a calça slim porque ele acha legal, acha na moda, ele quer fazer aquilo porque é diferente. Quando cai para massa, você começa a ver várias pessoas usando a slim, mas você ainda vê aquele cara que usa calça super larga. Quando esse cara da calça super larga não encontra mais essa calça para usar, aí ele vai comprar. Então, automaticamente, essas mudanças, essas classificações, elas vão acontecer e ele vai ter que buscar aquilo, porque senão ele começa a se descolar demais do ambiente social. E aí começa um isolamento. E aí esse isolamento, o que acontece? Essa massa que já foi para essa nova tendência da Z, engole esse isolamento. Então é como se acontecesse a tendência ao contrário. Quando eu tenho aqui um público muito pequeno, emergente, gerando essa tendência Z, esse comportamento mudando, e ele vai engolindo uma grande massa, o que era grande se torna pequeno e é engolido pelo que era novo antes. Então, é algo que vai acontecer. Lógico, existem reações. Então, por exemplo, a geração Z, que está no YouTube e no Netflix
e que consome stream ou consome vídeo e está lá consumindo muita informação digital, que enxerga a educação de forma diferente, que trabalha home office, inspira, de certa forma, a qualidade de vida das outras gerações. Mas a geração X ainda está usando o Facebook, está começando a utilizar o Instagram, ainda começando a utilizar o WhatsApp. Então, você tem aí um processo retardatário, mas ela vem vindo. Então, é como uma onda, né? Eu tenho a onda ali, mas eu tenho o efeito transitório que vem junto. Então, eles vão gerar essas mudanças, porque eles não têm como não gerar. O mundo vai caminhar para isso, e ou ele acompanha ou ele fica para trás, e aí ele não tem por onde buscar essas outras informações, enfim, esse consumo do viés de como ele via, e ele se sente deslocado, e aí ele precisa pertencer socialmente, e ele vai engolir essas novas inovações. Bom, gente, é isso. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado mesmo, obrigado pelos elogios aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Bom, qualquer informação, temos aí a apresentação para vocês. Tem meus contatos aqui, só falar, tá? Obrigado, gente. Boa tarde, boa quinta-feira, bom final de semana para vocês. Beijão.